Oi, aluninhos. Eu vou fazer agora com vocês a resolução do simulado de história que vocês fizeram agora dia 30, ok? E vamos lá, primeira questão, né? Bom, essa primeira questão está falando o seguinte: durante o século XIV, a sociedade feudal foi atingida por uma série de circunstâncias que resultou em um século de crise. Os problemas atingiram toda a sociedade europeia, dentro e fora dos feudos, e implicaram revoltas dos camponeses. De acordo com seus conhecimentos, é possível afirmar que, bom, as revoltas camponesas foram motivadas exclusivamente pela escassez de alimentos? Não. A fome, a peste, a guerra e a exploração do trabalho trouxeram problemas para a população camponesa e motivaram algumas revoltas. C. Os camponeses não foram atingidos pela peste e pela fome, por isso suas revoltas não podem ser consideradas justas. Oi? D. Os camponeses se revoltaram contra seus senhores apenas por se sentirem explorados nos trabalhos no campo. Olha só, vocês vão marcar aí a questão B, né? No início da nossa unidade, primeira unidade da nossa apostila, a gente viu justamente isso. Inclusive tem um mapa conceitual falando sobre isso, tá? Então, essa é a questão B. A segunda questão vem dizendo o seguinte: complete a frase com as opções abaixo. Depois de um período muito turbulento na história da Europa Ocidental, no qual ocorreram grandes tragédias naturais e guerras, iniciou-se um processo de renovação denominado. Esse movimento está relacionado com o fortalecimento dos que desejavam a formação de uma sociedade em que fossem valorizados. Então, o que a gente vai qual a questão aí que a gente vai marcar que completa esse enunciado? Nós vamos marcar aí a questão A, ok? Qual foi o processo que se iniciou? Hã? Foi, foi um processo de renovação da cultura, ok? Que se denominava o Renascimento, tá? E esse movimento está relacionado com o quê? Com o fortalecimento dos burgueses. Então, é a questão A. Vamos lá para a terceira questão. Na perspectiva humanista e antropocêntrica, tudo que era humano passou a ser valorizado, desde sua racionalidade até sensações provocadas pelos cinco sentidos. Por isso, o prazer oriundo do estímulo dos sentidos, como a satisfação de degustar um alimento ou apreciar uma produção artística, passou a ser enaltecido e incentivado. Essa atitude de valorização do prazer gerado pelo estímulo dos sentidos se origina de uma corrente filosófica criada na Grécia Antiga, que é denominada de quê? Ela é denominada do hedonismo, ok? Então, assim, essa valorização desse prazer que é gerado pelo estímulo dos sentidos humanos, no caso, vou a ver uma exposição de arte, vou a um lugar ouvir uma boa música. Tudo isso que valoriza o prazer, né, que é estimulado pelos nossos sentidos, é denominado, ela entra nessa corrente filosófica, né, se origina nessa corrente e é denominado hedonismo, ok? Questão 4. A afirmação do filósofo grego Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, representa os valores que guiavam a cultura greco-romana. Com esse pensamento, Protágoras colocou o homem como o centro. Então, é correto afirmar que essa frase pode ser resumida no termo, vamos lá, o homem no centro, nós podemos resumir no antropocentrismo, que a gente tem aí o homem no centro, o homem é a medida de todas as coisas. Vocês marcam a questão B. A quinta questão vem dizendo o seguinte: Dante Alighieri é considerado um dos teóricos do absolutismo. A respeito das ideias defendidas por ele na obra Monarquia, assinale a alternativa correta. Então, assim, de todas essas questões que temos aqui, né, a que era das ideias que Dante defendia, estão representadas aí na letra A, tá bom? Ele defendia a importância dos poderes do Estado concentrados na mão do rei, certo? Vamos seguindo. Vem aí a questão 6. O processo que proporcionou concentração de poder político e militar nas mãos dos reis absolutistas ocorreu em meio ao renascimento cultural.
Nesse período, pensadores e filósofos, buscando uma nova forma de compreender a sociedade, criaram inúmeros tratados e teorias com o objetivo de explicar o funcionamento social. Nicolau Maquiavel é um dos teóricos que legitimam a concentração de poder entre os reis absolutistas. Identifique nas questões a seguir qual afirmação pode ser atribuída a Nicolau Maquiavel. Vamos lá. De acordo com quem está com as questões, né, com essas afirmativas aqui, qual seria a afirmativa correta que a gente identifica o que Nicolau pregava, tá? Então, a gente vai marcar a questão D, tá? Maquiavel, ele defendia a centralização do poder político como uma forma de manter a ordem. Em sua obra, forneceu conselhos de como o príncipe deveria governar e se manter no poder, tá? Então, assim, nas nossas aulas a gente viu quando Maquiavel fala que é mais efetivo, né, governar pelo temor do que pelo amor, ok? Questão 7. Fome, peste negra, revoltas populares, guerra dos 100 anos foram alguns dos elementos que caracterizam a crise do século XIV. Com o evidente esgotamento das terras de cultivo da Europa, era necessário procurar novas terras para suprir as necessidades de alimentos da população europeia. O comércio com o Oriente proporcionava à Europa especiarias. Com a tomada da Constantinopla pelos turco-otomanos, foi necessário encontrar uma rota para que se chegasse às Índias. Os reis, burgueses e a igreja se uniram para continuar essas expedições. Qual o papel da igreja nessas expedições? Qual era o maior interesse em participar desse momento? Olha só, a igreja ela desejava o quê? Ela desejava expandir a fé e conquistar mais fiéis, ok? Por quê? Porque assim ela conseguiria também aumentar a fortaleza, a supremacia que ela já era, né? E vamos passar aí para a questão 7. Questão 8. O crescimento do comércio após a Baixa Idade Média foi impulsionado pela entrada de produtos orientais nas feiras comerciais, especialmente as especiarias. A princípio, o comércio dessas especiarias era concentrado nas cidades italianas de Gênova e Veneza, mas, com o tempo, outras cidades e reino passaram a tomar parte nesses negócios. O texto a seguir comenta esse contexto. Mercadores do recém-criado Reino de Portugal, ainda com a capital fixada em Guimarães, serviam inicialmente de intermediários entre as grandes feiras orientais, como a de São Demetério, em Tessalônica, e as célebres feiras do Condado de Champagne, no nordeste da França. Entretanto, ao mesmo tempo em que o comércio com o norte da Europa, através de Champagne, prosperou, no século XIII, as dificuldades de transporte por terra conduziram à necessidade de abertura de novas rotas marítimas. Primeiro, via cidade do Porto e depois por Lisboa. Os lusos passaram da disposição de intermediários para distribuidores, o que não significa que tenham continuado a existir, embora de forma secundária, atravessadores portugueses lidando diretamente com produtos importados do Oriente. Vamos lá. Com base no texto e nos seus estudos, assinale a alternativa correta. Então, aí a gente vai relembrar o que a gente estudou aí na questão das grandes navegações, ok? O que estava acontecendo nesse período, gente? A gente tem que lembrar essa questão das expedições, dessa questão do crescimento do comércio e tudo mais. E aí a gente chega, vendo as questões, né? A gente vai por eliminação, a gente acaba marcando aqui a questão C, ok? As cidades portuguesas tornaram-se importantes para o comércio com o Oriente, pois encontravam-se em regiões portuárias de fácil acesso, tanto para os mercadores orientais quanto para os europeus que iam em direção à feira de Champagne, ok? Nona questão, vamos lá. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero manifestou publicamente sua indignação com o comportamento da Igreja Católica, principalmente sobre a questão da venda de indulgências que vinha sendo praticado. Lutero começou a contestar o comportamento de alguns membros da Igreja, com atitudes questionáveis, e revoltado com a situação, Lutero escreveu teses onde expunha essa indignação. Tá? A respeito das teses que Martinho Lutero escreveu, quantas eram?
A gente viu isso na nossa última videoaula, ok? Né? Já tínhamos visto, mas eu fiz a revisão de novo e na última videoaula eu falei sobre isso. Então, Martinho Lutero escreveu 95 teses, ok? E ele expôs essas teses e, posteriormente, né, a gente vai ver aí toda a questão da expansão de tudo isso, né, a reforma protestante e tudo mais, ok? Chegamos, então, à 10ª questão. Vamos aqui concluir, ok? Na Inglaterra, a reforma começou por iniciativa do rei Henrique VIII. Henrique VIII solicitou à Igreja Católica a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, pois estava com dificuldades em ter um herdeiro do sexo masculino, mas a Igreja negou a solicitação de Henrique VIII. Em 1534, o rei Henrique VIII publicou um documento chamado Ato de Supremacia. O que o documento Ato de Supremacia tornava público? Vamos lá. Por que o rei Henrique VIII queria separar de Catarina? Porque ele queria ter um filho do sexo masculino, né? E apesar de Catarina ter tido vários outros filhos, a maioria deles morreram e aí só ficou uma menina, né? Então, assim, ele queria separar de Catarina para casar com Ana Bolena, que já estava grávida dele, né? Como a igreja negou o casamento, né? Negou a anulação desse casamento com Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII, ele publicou um documento, né, chamado de Supremacia, que ele tornava público ele tornava público o seu rompimento com a Igreja de Roma, ok? Então, vocês vão marcar aí a questão C, certo? Então, é isso, queridos. Concluímos aqui essa resolução do nosso simulado de história.